Oi, pessoal! Bom, nós terminamos de rever todas as organelas da célula. Então, eu convido vocês para a gente fazer um pouco de exercícios agora, para a gente recapitular o que foi visto até então. Então, pega a apostila comigo, força aí, lá na página 11. Vamos fazer junto, tá? Nós vamos fazer lá o exercício número 1, então, da página 11. Lê as afirmativas sobre o citoplasma e marque a resposta correta. Será que o citoplasma é constituído pelo citosol, formado por diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas, pessoal? Sim, né? O citosol está no citoplasma, aquela substância viscosa. A professora descreveu tudo isso para você nas aulas. Então, ok. 2. Imersas no citosol das células eucarióticas estão várias organelas celulares que desempenham diferentes funções. Com certeza, né? Nós vimos centríolo, lisossomo, complexo de Golgi, os retículos, cada um com uma função maravilhosa, né? Então, tudo certo. 3. O sistema de endomembranas é encontrado no citoplasma de células procarióticas e eucarióticas. Galera, não, né? Sistema de endomembranas, lembra das organelas membranosas? Os retículos formam verdadeiros canais dentro da célula, muitas vezes até separando a célula em 2, 3 compartimentos. Então, isso é clássico de células eucarióticas. Então, essa está errada. 4. O movimento de ciclose no citoplasma pode ser observado em células vegetais? Sim, nas células animais, nas células vegetais, porque o meio da célula é viscoso, né? Perfeito. Levando tudo isso em conta, o que ficou correto é a letra B, 1, 2 e 4. Tudo bem? Vamos passar para a página 12 e a gente vai fazer o exercício número 5. Diz assim: existem muitas diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas, e você já sabe disso. No entanto, todas apresentam ribossomos. Qual a importância dessas organelas? Pessoal, os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Síntese ou produção, mesma coisa, de proteínas, tá? Proteínas do tipo enzimas, proteínas com funções diversas. Então, é uma organela muito importante, ok? Então, é isso aí que você vai escrever. Muito bem. Exercício número 6. Muitas doenças são causadas por bactérias. Para combatê-las é necessário o uso de medicamentos conhecidos como antibióticos, que atuam diretamente nas bactérias, impedindo sua reprodução ou provocando a sua morte, hein? Um antibiótico que atua nos ribossomos bacterianos ocasiona morte das bactérias por interferir na síntese de proteínas. Se você sabe qual é a função da organela, fica fácil de responder uma questão como essa, não é mesmo? Então, ela vai matar a bactéria porque ela não vai conseguir sintetizar as proteínas dela para o metabolismo dela. Então, ela não vai ter função vital, ela vai morrer, tá? Letra D de dado. 7. Assinale a alternativa que representa uma estrutura do citoesqueleto celular. Do citoesqueleto, galera, também está na nossa aula, na videoaula que a gente falou para vocês, que é composto por proteínas, né? Vários tipos de proteínas. Então, aqui são os microtúbulos, galera, letra C. Número 8, olha só, para lembrar um pouquinho melhor sobre isso. O citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos, a quitina, filamentos intermediários e microtúbulos, foi o que a gente fez na questão anterior, tá? Presentes no citoplasma das células. Ele é responsável por várias funções celulares e por isso é uma estrutura altamente dinâmica que se modifica conforme a necessidade das células. De acordo com seus conhecimentos, o que é errado, tá? O fuso mitótico é constituído por citoesqueleto e durante a mitose ele se liga aos centrômeros dos cromossomos metafásicos. Galera, com certeza isso está certo. O fuso mitótico são aquelas projeções dos centríolos que vão ter ali também o citoesqueleto para fazer os cromossomas deslizarem para os lados opostos da célula para que ela possa se dividir. Tudo perfeito. Letra B. O citoesqueleto participa da contração e distensão das células musculares da ciclose e do movimento ameboide das células. Com certeza, a quitina e miosina são as proteínas que fazem a contração do músculo, o movimento, portanto, tá? A ciclose é o movimento interno, as organelas são arrastadas também pelo citoesqueleto. O lisossomo lá, quando vai despejar as enzimas dentro do vacúolo digestivo e vai ser arrastado até a periferia da membrana, tudo movimento pelo citoesqueleto, tá? Tudo certo. Letra C. O citoesqueleto está envolvido na determinação da forma da célula, com certeza, lembra que a gente falou sobre isso, da sustentação da célula, assim como a organização interna das organelas, tudo certo. Letra D. O citoesqueleto está presente nos cílios e flagelos, ambos com função de movimento, porém os cílios são mais curtos e geralmente ocorrem em maior número na célula. Com certeza também tudo certo. Então, tem que ser errada a letra E. Vamos achar o erro?
Os centríolos não apresentam na sua constituição o citoesqueleto, apesar de estarem envolvidos no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. Tem sim, ele também é constituído por aquelas fibras proteicas do citoesqueleto. Então, essa é a que está errada. Tudo bem? Vamos passar agora para a página 21, tá? Vamos fazer o exercício 1. Uma característica importante das células eucarióticas é a quantidade de organelas membranosas que executam os mais diversos processos metabólicos. Associe cada uma das funções às respectivas organelas celulares. Quem que faz o transporte e síntese de substâncias, galera? Que organela vocês vão escolher ali? Transporte e síntese de substâncias, que funcionam como canais nas células, é o retículo endoplasmático. Aqui ele não está especificando que tipo de substância, por isso ele não falou se é o rugoso ou se é o liso, mas ambos fazem síntese, ambos produzem e ambos transportam, tá? Muito bem, então letra A para retículo endoplasmático. Vamos lá, armazenamento e secreção de substância. Quem que vai armazenar tudo na célula que vocês já viram, que depois vai empacotando? Muito bem, é o complexo de Golgi, letra B para ele. Digestão celular, lisossomo, muito bem. Desintoxicação de substâncias prejudiciais. Poderia ser o retículo endoplasmático liso? Poderia, como não está especificado aqui, por isso a gente vai marcar o peroxissomo que também tem essa função, tá? Letra D. Movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, acabamos de falar sobre isso, centríolo, né? Porque ele contém fibras do citoesqueleto. Muito bem, fazendo a associação ficou letra C, A, B, E e D. Certo, pessoal? Olha como é bom a gente poder revisar, e se você está fazendo junto comigo, tendo aí a oportunidade de ir respondendo e vendo se você entendeu bem as aulas, se você está lembrando, né? O bom é que você pode voltar lá, assistir a aula que você ficou na dúvida, para você poder seguir nos exercícios. Vamos passar para o número 3. Os hormônios esteroides, substâncias de natureza lipídica, são secretados a partir de vesículas provenientes diretamente do... Qual organela que produz hormônios lipídicos que a gente comentou com vocês? Retículo endoplasmático liso, né? Letra A. Certo? Vamos passar para a página 22, o exercício número 5. Sobre os peroxissomos, são feitas as seguintes afirmações. Será, gente, que eles apresentam enzimas que degradam moléculas tóxicas às células? Sim, por isso eles fazem a desintoxicação celular, correto. Será que eles produzem o peróxido de hidrogênio em reações de oxidação em seu interior? Não, né, pessoal? Quem produz é a própria célula como um todo, mas esse é um resíduo gerado a partir de reações químicas que ocorrem na célula normalmente, tá? E daí ele vai ser metabolizado nos peroxissomos ali pela enzima catalase. Então essa tá errada, né? Atuam na respiração celular os peroxissomos? Não, os peroxissomos atuam na desintoxicação do organismo, tá? 4. Apresentam a catalase que converte o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio? Correto, em substâncias não tóxicas para nós, né? Certíssimo. Então, vai ficar a letra D de dado. 1 e 4 são certas. Próxima questão é a número 6. O quadro a seguir reúne algumas semelhanças funcionais entre uma cidade e uma célula eucarionte. Ele vai comparar aqui a célula, pessoal, suas organelas, com uma cidade. Vamos ver, então? Olha só, que organelas vocês acham que se parecem com ruas e avenidas, né? Formando verdadeiros canais, trajetos, né? Então, seria o retículo endoplasmático. Ruas e avenidas, número 3, tá? Então, 1 tem que ficar 3. Muito bem. Já mataram aí pelas alternativas, mas vamos conferir todas, né? Silos e armazéns. Silos e armazéns, o nome está dizendo, eles armazenam substâncias. Então, isso está relacionado com o complexo de Golgi. Então, o 2 tem que ser 4. Central elétrica energética, hein, pessoal? Qual organela que produz energia para nossas células e, consequentemente, para o nosso organismo? São as mitocôndrias, 3, né? Ali em algarismos romanos. Tem que ficar 1 arábico lá da mitocôndria. Muito bem. Casas com aquecimento solar. Quem será que tem que ficar o 4 aí, hein? Cloroplastos, né, pessoal? Os cloroplastos têm função de absorver energia luminosa para a planta para fazer a fotossíntese. Muito bem. Bacana essa questão. Restaurante e lanchonete tem a ver com comida, a gente vai comer, vai digerir, então tem a ver com lisossomos. Fazendo toda essa associação, a resposta correta ficou a letra A. Exercício número 8.
No bloco superior abaixo são citadas duas estruturas celulares. No interior, características... São citadas duas características celulares. No inferior, características dessas estruturas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos adequar o bloco inferior ao superior. Então, você tem ali, 1 é lisossomo, 2 ribossomo. Muitos alunos confundem essas duas organelas. E digo para vocês que são organelas bastante importantes, são cobradas bastante no vestibular e têm funções bem diferentes. Então, vamos lá aqui, ó. Estão presentes em procariontes. Pessoal, ribossomos, né? Lisossomo não. Muito bem. 2. Realizam digestão de nutrientes. Os lisossomos, né? Realizam autofagia. Lembram de organelas velhas da própria célula ou fora de função, que são, ocorre aquela autofagia, elas são englobadas e digeridas na própria célula, né? Então, pelos lisossomos, número 1. Constituem subunidades de tamanhos distintos. Os ribossomos, eles têm uma parte menorzinha e uma parte maior que se encaixam, tá? Então, a sequência aí correta ficou da alternativa na letra E, ok? Muito bem. Vamos fazer o exercício 9, página 23. A manutenção da atividade celular depende essencialmente da ação coordenada dos processos metabólicos, dentre os quais podemos destacar a produção de ATP, que é moléculas energéticas, a síntese de proteínas e a secreção celular. As organelas envolvidas nesses processos, pessoal, respectivamente, então por ordem. Primeiro, a que produz ATP, a energia, mitocôndria. Depois, a que vai produzir proteínas, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, porque ele tem os ribossomos, né? E a que vai empacotar tudo e depois despachar. O despachar é secretar, secreção, complexo de Golgi. Letra C, muito bem. Nós vamos passar agora, eu quero que vocês peguem na hora do estudo, lá na página 32, tá? Na 32... tem uma questão bem bacana, que é a número 4. Pessoal, tem uma célula ali. E eu queria muito aí, você que está fazendo exercício comigo, que olhasse para essa célula e já falasse para mim, será que é uma célula animal, independente do que está escrito no enunciado ou não? Você consegue distinguir essa célula olhando rapidamente para ela? É animal ou vegetal? Né? Se você respondeu que é animal, você acertou. Porque, percebam, a gente não vê ali um vacúolo de suco celular, não tem cloroplastos, né? Não tem a parede celular, que é um espessamento por fora da membrana plasmática. Então, agora vamos ver o que está sendo pedido. A respeito dessa célula, responda o que se pede utilizando o número e o nome das estruturas mencionadas. Então, vamos lá. Ó. Eu quero saber quais as estruturas exclusivas da célula eucariótica podem ser indicadas pelos números. Então, exclusivas de uma célula eucariótica. Vamos lá, vamos pegar os números na ordem. 1 não, 2 também não, 3, complexo de Golgi, só tem célula eucariótica, muito bem. 4, você sabe me dizer que organela é o 4? Olha que bonitinha, bem representada lá. É o retículo endoplasmático rugoso, né? O 4 também é exclusivo de célula eucariótica. 5, o que é o 5, gente? Carioteca, é a membrana do núcleo, exclusiva de célula eucariótica. 6, vamos na ordem, 6 é o retículo endoplasmático liso, também característico de célula eucariótica. 7, mitocôndria, também característico de célula eucariótica, não possui na procariótica. Então, quais números ficaram de fora? 1 e 2. 1 é membrana, que existe em toda e qualquer célula, que agora você já sabe bem disso. E 2 é ribossomos, que existem tanto nas procarióticas como eucarióticas, tá? Então, por isso que nessa letra A ficou só o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Vamos ver a letra B? As duas estruturas numeradas que ocorrem em todas as células são, que ocorrem todas, então 1 e 2, tanto nas procarióticas como nas eucarióticas, tá? Então, seria a membrana plasmática e ribossomos. Perfeito. Letra C. A produção de lipídios e sua exportação ocorrem por meio de quem? Então, primeiro, produção de lipídios. Lipídios ocorre no retículo endoplasmático liso, muito bem, que é o número 6. Tá? Perfeito. E a sua exportação, a sua liberação para fora da célula vai ser a partir do complexo de Golgi, que vai despachar, que vai formar aquelas vesículas de transporte.
Então, fica 6, que é o retículo endoplasmático liso, e 3, que é o complexo de Golgi. Eu achei muito bacana esse exercício para você olhar aí com bastante atenção. Pessoal, um outro exercício importante também, da forma de como é cobrado em vestibulares, é o número 5 para você fazer aí. É um jeito diferente de perguntar para você qual é a função das organelas. Tem muitos exercícios que, ao invés de perguntar assim, qual é a função do complexo de Golgi, qual é a função da mitocôndria, eles não perguntam dessa maneira, eles põem uma questão de uma forma diferente, mas para você saber a função para responder, tá? Então, minha dica para você é fazer os 5 aí. Na verdade, para fazer todos os que a gente deixou para trás, a gente pulou alguns aí. Essa aula eu quis fazer apenas alguns exercícios para vocês lembrarem, para não ficar tão cansativo e você poder assistir do começo ao final. Mas façam os demais e deixem as dúvidas para mim lá na nossa sala virtual. Pessoal, estejam bem, até uma próxima aula. Se cuidem. Até!